Aqueles que estão passando por esse mundo por uma provação, por uma expiação ou de uma prova, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia e protetor da nossa casa, nós damos por aberto mais uma reunião pública da noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade, meu irmão. Deixa eu ver. Quem está lá? Essa primeira. Essa? Deu? Bom, boa noite a todos, queridos. E agradeço a presença do povo, tanto encarnado quanto os desencarnados que aqui estão. Me digam aqui, alguém aqui, primeira vez na casa? Perfeito. Todo mundo aqui já é árduo conhecedor da doutrina espírita. Todos fazem caridade, ninguém aqui tem problema, ninguém tem obsessor, né? Correto? Ninguém passa por dificuldade nenhuma. Se fosse assim, vocês nem precisariam estar aqui. Como disse o meu amigo Zé Gonçalves, uma vez ele falou: as orelhas que estão mais próximas da minha boca são as minhas mesmas. Então, eu é que preciso mais escutar aquilo que eu prego. Não apenas escutar para entender cada vez mais e para poder, enfim, praticar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso pós-vida. Eu pergunto aos senhores aqui, alguém aqui já leu o livro Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, que foi psicografado por ele, o livro de André Luiz? Quem já leu? Ok, perfeito. Então vocês têm uma ideia do que é o livro. Alguém já viu o filme? Dos que não leram? Show de bola. O livro Voltei, também de Chico Xavier, pelo irmão Frederico Friedman. Alguém já leu? Ou tem ideia do livro? Perfeito, né? Então, a gente vai fazer um resuminho do que a gente vai encontrar além da vida. Até mesmo porque eu, quando me tornei espírita, eu falei, adorei porque foi a doutrina que eu sempre busquei, que eu não entendia muitos os porquês das coisas. A doutrina espírita, através das obras de Allan Kardec, o complemento que veio através de Chico Xavier, de Paulo Franco e tantos autores, tanto espirituais, principalmente, e os encarnados, para poder psicografar, me trouxe o esclarecimento que eu digo, agora eu entendo porque eu estou passando, já passei e vou passar por tantas provações. Então, vamos ver o seguinte aqui, o que acontece além da vida. Por quê? Depois que eu descobri que nós não morremos, alguém aqui acha que vai morrer? Eu, pelo menos, tenho certeza que vou apenas desencarnar. Por quê? Porque o meu espírito vai para lá, além da vida. Então, cumprida mais uma jornada na Terra, no nosso plano terreno, seguem os espíritos para a pátria espiritual, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados em suas existências físicas. Significa o quê? Hoje, nós somos o compêndio de todas as nossas vidas pretéritas. Se a gente já fez muita coisa boa, que bom, são as virtudes que aqui temos. Se a gente, de vez em quando, escorregou e realizou má ações, estamos aqui para compensar aqueles a qual, infelizmente, magoamos e para realizar todo esse aprendizado. Por isso que muitas vezes passamos pela dor sem entender o porquê e trazemos o sofrimento para nós. Mas quem é que traz o sofrimento? A dor. A dor vem de onde? De quem a cometeu. Quem a cometeu? Opa, no passado fui eu.
Então não adianta culpar Deus ou o destino. Estamos aqui simplesmente dando a sequência daquilo que necessitamos de aprendizado. Afinal, a vida, as diversas existências corpóreas são diversas, mas a vida do espírito é uma, tanto quando encarnado quanto desencarnado. O seguinte, então, ao desencarnar, os espíritos aportam no plano espiritual, nem anjos nem demônios, tá, gente? São homens, almas em aprendizagem despojadas simplesmente da carne. Vamos entender depois bem isso. São os mesmos homens que eram antes da morte. A gente pensa que vai chegar lá. Como que eu vou chegar do lado de lá? Vamos ver o que André Luiz e o irmão Frederic Figner nos esclareceu ao chegar lá. O seguinte, bom. Então, mais um. Nosso lar. Quem já viu o nosso lar sabe exatamente o que está colocado. Então, André Luiz, quando ele já sai do umbral, chega nos portões de nosso lar. O que será que tem do lado de lá? O que André Luiz passou antes? Ficou 9 anos terreno, vamos dizer assim, no limbo, no purgatório, nem ele entendia. O seguinte, ele simplesmente nos colocou que lá haviam espíritos que o perseguiam, o maltratavam, o chamavam de suicida. Ele não entendia, mas eu não fui suicida, eu era médico. Eu lutava tanto pela minha vida, pelos meus, e no final lutei contra a minha enfermidade. Por que eu sou suicida? Seguinte, os espíritos que lá estavam, ali quando ele chegou, já caiu direto na lama. Você sabe por que o espírito, quando cai no umbral, ele fica preso na lama durante algum tempo? A lama, eu coloquei isso no meu livro, essa passagem que eu aprendi, né? A lama astralina, simplesmente, ela vai drenar muitos excessos de fluidos negativos que o espírito está trazendo das mazelas do corpo físico, ainda impregnado, e que não são ideais e que ele nem consegue levar para plano mais acima, nem para o hospital espiritual. Então ali essa lama faz uma drenagem disso tudo. Por isso que muitas vezes a gente observa em filmes, como está no filme, ou em passagem dos livros. Mas meu Deus, cara, como é que Deus permite isso? Que ele caia, que ele fique enterrado na lama? Tudo tem a sua explicação. Os espíritos, né, que existem ali, nesse vale, umbral, gente, é passagem. O que significa passagem? Um portal. Para os católicos seria purgatório, um local de restabelecimento para poder seguir a um plano maior. Chamavam André Luiz de suicida, porque na sua vida ele comeu muito, bebeu muito, pulava a cerca, contraiu certas doenças, acabou morrendo de câncer de intestino, mais rápido, estava na frente, já estou adiantando. E no final ele antecipou o seu desencarne. As enfermidades que ele adquiriu no plano físico, na Terra, ele prejudicou o seu corpo por abusos. Por isso, acabou desencarnando prematuramente. Resultado disso, era chamado de suicida inconsciente. Prejudicou tanto o corpo físico, acabou desencarnando precocemente. Acima já a imagem de nosso lar, que são os resgatores. Seguinte. O novo livro de Chico Xavier, seguinte. O livro Voltei do irmão Jacó. Quem era o irmão Jacó? Frederic Figner, que no livro adotou o pseudônimo de irmão Jacó. Olha só, já era diferente de André Luiz. André Luiz era ateu, ele não conhecia doutrina espírita e não ligava para religião, muito menos espiritualidade. Frederic Figner, então, ele já foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Então, o que ele sabia? Sabia muito. Ele conheceu Bezerra de Menezes, olha só. Então, era espírita atuante, prometeu escrever do além logo quando chegasse de lá. Porém, quando encarnado, acreditava que a morte era uma mera libertação de espírito e que seguiria para as esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse logo para mundos felizes. Porque eu não quero mais esse planeta de provas e expiações, agora de transição.
Eu sou atuante da Federação Espírita Brasileira. Olha o ego, olha o orgulho que ele tinha. Então, se achava. Resultado, devo ir para mundos felizes, eu fazia minha caridade mínima, mas eu fazia. Mas conforme seu depoimento, o que aconteceu após o seu desencarne não foi bem assim. Deixou-nos um alerta. Se não se acreditem quitados com a lei. Que lei? Lei divina. Atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Temos que trabalhar mais. E como? Vamos dar sequência aí para ver se a gente aprende. Só falta 120 slides, já passamos 5, né? Aqui nós temos o irmão Jacó no seu momento de desencarne. Está aqui, o irmão era um dos seus mentores espirituais. Então, o ajudou no desencarne. Dá para ver ali na imagem que existem dois, né? Existe o corpo físico e o corpo perispiritual já começando a desencarnar. Dá para ver que existe um halo de luz ligando os dois através da cabeça. Então, ele sentiu dois corações batendo, porque era o espírito se deslocando do corpo no momento do desencarne. A visão alterada se sentia-se dentro de um nevoeiro, enquanto recebia passes do guia espiritual que estava para receber. A consciência examinava acerto e desacerto da vida, buscando justificativas para atenuar faltas cometidas. Alguém aqui já passou ou quase por alguma situação em que viu a morte de perto e de repente já passou todo o slide da vida dela à sua frente? Uma vez eu quase caí em um precipício e aí nisso eu vi, cara, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Eu falei, não era para eu cair, mas se eu caísse, foi. Então, realmente, isso pode acontecer. Seguinte. Então, de repente viu-se à frente de tudo que idealizou e realizou na vida. Passou então aquele filme da vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa. O quê? Aquilo que você poderia ter feito de bom e ter ajudado e até deixou de fazer pelo outro, depois vai ser cobrado de você. Tentou orar, não teve coordenação. Chorou ao ver o fruto da filha Marta, que era uma filha dele, carnal, que tinha desencarnado antes dele. A filha veio recebê-lo. Seguinte. E aí, ele já está ali na imagem, ó, já mais deslocado do corpo. Durante esse transe, é parado pela filha, tentou falar e se mexer, mas os músculos não obedeceram. Os músculos do corpo físico. E do corpo perispiritual, ele ainda estava tentando se mexer só com ele, né? Fio sem duplicata, com fio prateado, fio de prata, né, ligando o corpo físico, porque está cabeça a cabeça. Pareceria de mais tempo com o desligamento, ele precisaria, desculpa, de mais tempo para o desligamento total. Vamos ver como isso vai se passar. Seguinte. E aí até Bezerra de Menezes veio auxiliá-lo. Afinal, eles foram amigos. Bezerra de Menezes, médico, também foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, sua capacidade visual melhorou, divisou duas figuras ao lado da filha Marta, Bezerra de Menezes e Bogatti. Tentou cumprimentá-los, mas não conseguiu se erguer. Continuava imantado a seus objetos pessoais. Como assim? Dá para ver no cantinho ali que tem óculos, uma caneta que ele usava, bonitinho? Imantado a objetos pessoais. O nome disso é fluido gravitacional. Ele está preso a certas coisas que ele valorizava muito. A caneta de ouro, o óculos com armação cara, ele se via daquele jeito. Dizem, né, que não é bom usar coisa de morto, porque muitos jogam realmente, deixam energias, não necessariamente ruins, mas é o tipo de energia que deixa ali. Então, ele era apegado às coisas físicas da matéria, atrapalha no desencarne. Seguinte, isso foi ele que nos falou, tá? Não estou inventando nada. Então, depois conseguiram retirá-lo de lá e foi levado à praia, a importância do mar. Praia lá de Botafogo, no Rio de Janeiro. Foi receber o que? A energia, os bons fluidos do mar. E, quando chegou lá, se viu, pô, eu estou em trajes impróprios, não podem me deixar aqui, morrendo de medo que algum encarnado visse. Eu falei, calma, você só precisa descansar. Seguinte. Bom, então, a desencarnação não lhes modifica. Não modifica ao espírito, né, os seus atos nem costumes. Ao desencarnar, ele era a mesma pessoa, como disse antes, né? Não lhes otorga títulos nem conquistas.
não lhes retira méritos nem realizações. Somos exatamente aquilo que fomos durante a vida. Então, cada um se apresenta após a morte como sempre viveu, de bom grado ou mau grado. Não ocorre nenhum milagre, nenhuma transformação, né? Não consigo ler ali, né? Mas raros são aqueles que despertam com a consciência livre após a inevitável travessia, que todos nós já fizemos muitas vezes. Será que eu estou na minha quinta, sexta encarnação? Eu diria que já estaríamos perto da milésima, tá, gente? Seguinte, não necessariamente nesse planeta, tá? A grande maioria vinculada de forma intensa às sensações da matéria demora-se infeliz ignorando a nova realidade. Muitos agem como turistas confusos em visita a grandes cidades, buscando incessantemente endereços que não conseguem localizar. Muitas vezes estão num plano acima, tentam voltar para casa e não conseguem, a não ser aqueles que realmente não se desprendem, ficam presos aqui embaixo e viram aquelas almas penadas que assombram a gente. Não vamos falar disso, não agora, né? Bom, então, tirei um pouquinho a legenda para ficar um pouquinho mais corrido, né? Só faltam 70 slides agora. Então, pode ver que ele ainda tem aquele cordão de prata ligando ele, ou seja, o desprendimento dele, do irmão Jacó, ao corpo físico, como de qualquer pessoa que desencarna, não é imediato. Leva-se o tempo até o pleno desligamento. O próprio Emmanuel, através de Chico Xavier, fala que, em média, 3 dias é o tempo necessário para desligamento. Só que tem tantos espíritos que tem tanto apego ao corpo físico, que lá ficam, inclusive vão até junto do caixão, ficam lá presos e têm que ser resgatados de alguma forma, para não sentirem, não vou comentar isso agora, tá? Então, seguinte, então chegou no velório, olha lá, Bezerra tentando fazer o desligamento dele lá. No velório, Jacó analisou as dificuldades e as lutas de vou usar a palavra desencarnado, que não se preparou. Ele não se preparou para o desencarne. Ele não era espírita atuante, ele não era presidente da Federação Espírita Brasileira e não se preparou. Comecei a ficar com medo do que me espera agora, né? Os comentários divergentes a seu respeito provocaram perturbações passageiras. Sempre tem alguém que fala mal da gente, né? Continuava ligado ao corpo. Bezerra esclareceu que não é possível libertar os encarnados rapidamente, como eu já expliquei. Depende da vida mental e dos ideais ligados à vida terrestre. Coisa já comentada. Vamos ver o seguinte aqui. Então, André Luiz, como eu já comentei, né? Temos aqui o nosso irmão fazendo o papel de André Luiz. Falei para vocês, ele era um homem boêmio. Muitas noites após sair do consultório, ele ia tomar sua bebida, fumar seu charuto, sair com as raparigas. Vocês lembram daquele primeiro slide, quando aqui apareceu no umbral? Aquelas moças que estavam no umbral, com aquelas vedetes, com aquelas roupas, estavam lá já cobrando. André, e aí? Vamos? Cuidado. Aqui a gente consegue esconder o que a gente faz. Como já escutei aqui várias vezes. Se você não quer que ninguém saiba, não faça. Porque quando chegar do lado de lá, todo mundo vai saber. Terminando o velório, agora Bezerra conseguiu desligá-lo finalmente do corpo físico. Pode ver que ele não tem um halo de luz em volta ainda. Então, Jacó melhorou e se aproximou de amigos encarnados, mas não do corpo, né? nem queria se ver, conforme a orientação. Percebeu entidades menos simpáticas a eles, esses aqui são desencarnados também. Decepcionou-se com os comentários de amigos encarnados sobre as despesas do enterro. No final, quem vai pagar por isso, né? Na hora a gente sempre pensa no bolso. Não conseguiu suportar esses dardos mentais. Quando você está nesse processo desencarnatório, né, tudo que é falado para você, você recebe essas cargas. Até aquela viúva, aquele filho, aquela pessoa, meu Deus, você não podia ter morrido, não podia ter nos deixado agora. Aquilo para o espírito é a pior coisa do mundo, né? Que ele recebe toda uma carga de culpa e remorso. Seguinte. Mas também não é só isso que ele recebe, olha só. A prece. Existem pessoas orando
explicando para ele também, a melhor coisa, na verdade, a única coisa que você pode fazer pelo desencarnado é orar por ele. Viu círculos de luz em um dos carros, percebeu orações a seu favor e alegrou-se. Esse é o alimento do Espírito, a prece que faz por eles, quando ele se faz a prece. Assistiu de longe, pois Bezerra informou que em termos muito concorridos impõe grande perturbação à alma. Descobriu que quem não renunciou aos hábitos e sentidos do corpo demora a se desprender. Aquilo já comentado. Vamos em frente. Bom, então, os espíritos sentem a alma visitada por aflições e remorsos, receios e ansiedades. Se refletissem um pouco, perceberiam que a vida prossegue sem grandes modificações. Acho que já foi dito. Bora. Os escravos do prazer prosseguem inquietos. E agora, não vou ter mais prazer? Os servos do ódio demoram-se em aflição. Os companheiros da ilusão permanecem enganados. Os aficionados da mentira dementam-se sob imagens desordenadas. Os amigos da ignorância continuam perturbados. Vamos em frente. Aqui. Além disso, a maior parte dos seres não é capaz de perceber o apoio dispensado pelos espíritos superiores. O que acontece, às vezes, quando você está desencarnando, é que vem teu mentor, algum parente, né, como foi feito, para auxiliá-lo. Mas, às vezes, você está numa vibração tão aquém da necessária, que você está tão materializado, que você não consegue perceber aqueles que estão lhe ajudando em volta. E isso pode durar anos, você perdido, sem ver os que querem te ajudar. Sim, porque mesmo os seres mais infelizes voltados ao mal, não são esquecidos ou abandonados pelo auxílio divino. Ou seja, ninguém aqui vai queimar no inferno para sempre porque cometeu uma ou outra falta. A reencarnação é sempre o quê? Uma nova oportunidade dada pelo Pai para que a gente só se arrependa? Não, para que a gente siga da onde parou, só que agora voltado para fazer o bem, ou pelo menos um pouco melhor do que fizemos antes. Seguinte. Bom, então está na hora de fazer o quê? A passagem. Então, a irmã Marta está ali, a filha de Jacó, e outros espíritos já desencarnados, mentores fazer o quê? A passagem para o plano superior. Seguinte. Antes disso, olha só. A professora, minutos depois, respeitável senhora, chegou a acompanhar de benfeitores e saudou a todos. Jacó viu uma luz irradiando de seu corpo e sentiu inveja. Ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, um cara de renome. Ela era só uma professora primária. Alguém aqui é professor? Já foi? Então sabe perfeitamente por que merece ter luz, porque aguentou lá na escola. Por isso que ela tinha toda essa luz. Ela teve paciência de doutrinar todas aquelas crianças. Era uma pessoa boa, era uma pessoa que não tinha inveja, era uma pessoa dedicada ao trabalho e que conseguia sobreviver com o salário de professor. Né? Bezerra fez uma preleção informando que aqueles que não tiverem serenidade terão dificuldades no caminho que será percorrido até a colônia espiritual. E por quê? O que está no meio do caminho? Vamos ver o próximo slide para entender melhor. Olha só. Primeira vez que eu escutei essa frase, não. Para a gente poder passar do nosso plano terreno para chegar no plano acima, tem que passar pelo umbral trevoso. Não o baixo umbral que está mais lá, mas pelo menos aonde existem espíritos ainda imperfeitos, que estão passando até por deformações perispirituais, devido ao seu pensamento, muitas vezes monoideísta, numa ideia fixa, de ódio, de vingança, que eles começam até a retornar a formas anteriores. Dá para ver que tem um espírito ali com os braços levantados, está parecendo um licantropo, né? Está voltando a uma forma mais animalizada. Estão presos, ali estão volitando, dá para ver que eles não encostam o pé no chão. Volitar é flutuar, tá, gente? Porque ali está cheio daquela lama para drenar as energias negativas dele. Né? Então a caravana seguiu sobre o vasto abismo de trevas, uma região vulcânica. Formas monstruosas surgiram espaçadamente. Bezerra pediu silêncio, calma, prece e decisão. Sobretudo esquecimento de faltas do passado, para quê? Para que a gente não sintonizasse com aquelas mentes ali. Porque qualquer sintonia, aquele espírito que está lá percebe você, vê que
a falta que ele cometeu, muitas vezes você cometeu também, e aí, opa, ele tenta te puxar para ficar ali naquela região também. Seguinte. Aí, ó, vou voltar a fazer a passagem, uma ponte, até a cidade espiritual. Uma luz multicolor varreu o céu, emocionando a todos. Ao menor sinal de falta de sintonia de um espírito presente no grupo, uma pequena falta de sintonia de entre todos, né? Vozes lúgubres ressoaram. Opa, tem alguém por aqui. Os espíritos, vamos dizer, inferiores, perceberam. Né? Bezerra sereno exaltou a todos a sintonia no bem. Pediu que Jacó fizesse uma prece para recompor sua energia. O grupo voltou a vomitar e atravessaram a ponte para a colônia espiritual. Seguinte. Então, ó, mais ou menos assim o filme Nosso Lar representou a cidade no plano acima e os espíritos vindo sobre essas luzinhas vindo lá da terra. Seguinte. Então, André Luiz descreve, temos o templo, vários ministérios, uma cidade planejada dentro dos ministérios, tá? Não é Brasília não, tá, gente? Ali é coisa espiritual. Aonde os espíritos recém-desencarnados vão passar por quê? Por um tratamento espiritual e receber conhecimento. Seguinte. E aí André Luiz foi para o hospital. Seguinte. A gente vê André Luiz recebendo informações. O irmão Aniceto, o outro enfermeiro, Lísias, né? Esqueci o nome dele. Esse aí mesmo, né? Então, André Luiz chegou, tamanha injustiça, eu ficar lá naquele lugar, porque eu sempre fui um homem bom, etc, etc, né? E aí o Lísias chegou para ele, né? Irradiou, curou aquela forma que ele tinha, que o câncer não havia tomado, e de repente ele se viu melhor. Deu as explicações, ele percebeu que ele não era o santinho que ele achava que era. Seguinte. Vamos lá. Então eles chegaram na colônia espiritual. Olha as crianças voltando lá para receber a professorinha. A professorinha, inclusive, nem ficou nesse primeiro plano espiritual, que era só de recepção para entendimento. Ela já tinha capacidade de ir ao plano superior. Então as crianças foram para o plano superior. Existem espíritos, então, em forma infantis, por aí? Bom, existem aqui crianças que, quando desencarnam, permanecem com o corpo de criança. Ou são espíritos até mais elevados de outra colônia, que, após certo grau de elevação, o espírito pode se manifestar em qualquer forma anterior que ele já teve. Vamos ver aqui que muitos amigos do irmão Jacó, que desencarnaram antes, vão se apresentar em formas mais rejuvenescidas. Não velhotes como desencarnaram. Só Bezerra de Menezes gostava de mostrar seu semblante. Seguinte. Em toda parte, sem cessar, amigos espirituais amparam todos os seus irmãos, refletindo a paternal providência divina. Tudo que a gente viu agora. Desencarnar, longe de ser o descansar nas mansões celestes, ou de expurgar em remissão de zonas infelizes, é pura e simplesmente recomeçar a viver. Então vamos viver de volta à pátria, no plano espiritual. Então, a morte a todos aguarda. Preparem-se para tal acontecimento, preparar-se, né? É tarefa inadiável, mas não impossível. Apenas as almas esclarecidas e experimentadas na batalha redentora são capazes de transpor a barreira do túmulo a caminhos libertadores. Seguinte. Então, olha o seguinte. Então, quando o irmão Jacó chegou, ó, nós temos lá Guilhom, Ribeiro, Caibá Schutel e vários outros amigos que o estavam aguardando já no plano espiritual. Outros espíritas atuantes da Federação Espírita Brasileira. Ele queria fazer uma pergunta para todos. Calma, você primeiro descansa. Seguinte, depois a gente conversa. Já foi perguntando lá sobre os julgamentos e os tribunais, como é que vai ser, para onde é que eu vou para cá, eu vou para lá. Calma, querido. Os tribunais só existem na nossa cabeça. Como assim? Para onde que nós vamos? Para onde a nossa frequência vibratória nos puxar. A gente viu anteriormente ali.
Eu era muito ligado ao prazer, ao sexo. Vou para o vale onde as pessoas eram mais pervertidas? Posso ficar em zonas umbrais mais tempo? Sim. Eu era uma pessoa que se dedicou ao bem. Posso ir como uma professorinha, subir direto ao plano mais elevado. Porque o que eu tinha que, teoricamente, pagar aqui na Terra foi feito. Seguinte. Então, André Luiz, na sua reflexão ali, parado no gramado do nosso lar em frente ao lago, ele está entendendo a verdadeira jornada dele, como está fazendo o irmão Jacó. Seguinte. O irmão Jacó, observou que tudo no plano espiritual era extremamente planejado. O plano espiritual, a gente sabe, que antes das coisas acontecerem aqui, são planejadas lá em cima. Ele percebeu as casas, que a filha Marta e o irmão Andrade tinham halos de luz, mas ele não tinha ainda. Ele ainda tinha que produzir a sua própria luz. Vamos ver depois como é que ele conseguiu. Vamos lá. Aí André Luiz mostrando como no filme representava, No fundo, eu acho que era a mesma cidade, se bem que ele nunca chamou a cidade, quando estava falando espiritual, nunca falou que era nosso lar. Seguinte. Então, Jacó viu instituições consagradas ao bem coletivo, graças a Deus. Não viu pessoas com expressões de aflição ou desânimo. A colônia espiritual de emergência situada em planos menos elevados, mas todos têm que guardar serenidade. A vibração da colônia depende também da sua vibração. Se você está com vibrações inferiores, você não consegue ficar naquele ambiente. Então, pensou em se dirigir imediatamente ao templo. Só que isso não foi possível para ele. A vibração do templo estava acima da capacidade que ele conseguia suportar. E aí, o templo, conforme narrado por André Luiz, seguinte, pode ir. Aqui, simplesmente relatando parte do filme, onde os desencarnados na Segunda Guerra Mundial estavam sendo acolhidos, pelos obreiros do nosso lar. Esse seria Emmanuel. Seguinte. Então, Guilhom I, Caibá Xanga, foram dar uma visitada depois que Jacó descansou e já estava em condições de absorver melhores informações. Então eles estavam remoçados, disseram que não viviam naquela colônia. Quanto a Bezerra, Saião, Betecur, Sampaio, optaram por ficar junto aos infelizes da terra, embora já pudessem ir para colônias superiores. Bezerra de Menezes mesmo colocou que, Bezerra, por que tu tem capacidade de ir até dar aula em planos acima? Bezerra falou, pela humildade do espírito dele. Olha, enquanto houver um irmão meu sofredor aqui no planeta, eu vou ficar aqui ao lado deles. Esse é Bezerra de Menezes. Então, esses irmãos convidaram Jacó, quer dar uma volta no rio? Isso já fazia um tempinho que ele tinha desencarnado, vamos embora. Então, ele percebeu que existiam os atalhos espirituais, os portais, para passar mais rápido, para não precisar passar pelo umbral de novo. Foi amparados por ele, calçadão de Copacabana. Sentiu que estavam vomitando em linha reta, mais rápido e mais alto. Viu a ponte até conhecida. Descobriu que há rodas espirituais que favorecem o seu caminho, como eu falei. Jacó sentiu o desejo de se materializar em plena avenida para dar testemunho. Um deles viu. Por quê? A gente até diz, brinca em família. Não, quem morrer primeiro, depois diz, volta e conta para o outro como é que é. E muitos espíritos querem fazer isso. Eu falei, querido, ele tem, aqui na Terra, nós temos as religiões, a espiritualidade, mas cada um tem que buscar o seu próprio caminho. Olha interessante ali, está no Rio de Janeiro, O espírito que está abraçando aqui, esse parece que está batendo a carteira do outro ali, Rio de Janeiro, na verdade, é simplesmente o mentor. Porém, olha esse outro irmão aqui ligado aos vícios. Envolvimento inferior. Jacó viu que o número de encarnados acompanhados por espíritos benignos ou sinais luminosos era bem menor do que os acompanhados por entidades inferiores. Então, tudo depende da nossa vibração. Quem que você quer de companheiro do teu lado? Quem que você quer levar para casa? Então, cuide dos seus hábitos e seus pensamentos. Guilhom disse que é possível identificar o vício de cada um
após breve exame. Isso chama-se sintonia. Falei da sintonia. Se você está com pensamento de ódio, de vingança, drogas, etc., está com espíritos desses perdidos no meio da rua, opa, aquele é dos meus. Vamos ver isso no bar daqui a pouco. Seguinte. Então, depois de 30 dias do seu desencarne, ele teve a capacidade de entrar no templo e aí recebeu até de Bittencourt Sampaio uma manifestação para ele mesmo, né? E ele, envergonhado, disse que ele era digno das homenagens, né? E Bittencourt disse, querido, só Jesus passou reto. Nós, infelizmente, ainda somos espíritos imperfeitos. Seguinte. André Luiz, nada, a mesma coisa. Seguinte. Aí, templo visto de André Luiz Mussarra. Eles estão em um aeróbus, né? Lá, os veículos também volitam, não precisam de rodinha. Seguinte. O bar. Então, falei ali, nós vamos ver do bar. Olha só, o que nós vemos aqui nessa primeira imagem? Vamos chamar de ébrio, o cara que gosta de uma bebidinha. E do lado dele, um espírito que gosta que ele beba e incentiva que ele continue bebendo. Muitas vezes é um espírito que morreu também na bebida e que cada caneco que o nosso irmão encarnado bebe, ele consegue absorver, como diz André Luiz, diz, uma gotinha daquele fluido, a sensação de que está passando para o desencarnado. Por isso que é um estímulo que ele continue bebendo, né? Eu que trato dependentes químicos, muitos dizem, doutor, eu não sei, é uma força que parece que vem dentro de mim que me empurra para o bar. Eu falei, eu sei que tipo de força é essa que te leva para o bar, muitas vezes não é só você. Já observaram ali, tem aquele dito popular, que Deus protege, né, as crianças, as mulheres e os ébrios. Na verdade, não é Deus que protege o ébrio, né? Quem protege o ébrio são esses vampiros que não querem que ele se machuque, que ele morra para poder continuar sugando. A equipe de aprendizado aqui, o nosso irmão Jacó lá atrás, ainda não tem sua aula de luz. Está no processo agora, você vai começar a trabalhar realmente para poder auxiliar os demais. Então, a equipe de aprendizado precisava praticar as lições teóricas aprendidas. Jacó e outro aluno sugeriram atividades de socorro e doutrinação. Foram logo para um bar, né, gente? Encontraram o obsessor no bar suburbano e Ornelas, que era o mentor ali, o professor deles, advertiu que era preciso dar recursos diferentes daqueles controlados pela mediunidade. Era uma triste figura de vampiro. Vampiro, a gente sabe, aquele que suga a energia do outro. O seguinte. Aí Jacó foi tentar falar com o obsessor, né? Tá. Ao perceber a aproximação, o vampiro arremessou forças perturbadoras contra Jacó, que estremeceu face a tanta agressividade. Tentou desistir. Ornelas interveio, impondo a mão sobre Jacó. Espera que eu vou te dar a energia necessária, meu irmão. A gente não faz isso no trabalho mediúnico? Não é aqui. A mão sobre Jacó, que doutrinou o seguro emocional, dizendo que há tempo de libertar o amigo doente. Já era o tempo. Seguinte. Então, essa legenda é interessante. O verdugo, o obsessor, o vampiro, não reconheceu a autoridade imediata de Jacó para dar conselhos. Por quê? Porque quando você está no plano espiritual, ele consegue ler, vamos dizer assim, ler a sua mente, sabe tudo de errado que tu fez na vida. Aí ele usa isso contra você. Disse que sempre seguiu seus passos e que ele não fazia o que pregava. Será que a gente faz tudo aquilo que a gente prega realmente? É muito mais fácil falar do que fazer, né? Jacó retrucou que não repousará enquanto não afinar ações com ideais pregados. Ele vai afinar as suas ações. Não, eu vou fazer exatamente aquilo que eu digo que eu posso fazer. Após a mudança, conseguiu que ambos orassem e recebeu passes. Ele conseguiu passar tanta coisa boa para esse verdugo que o cara amoleceu finalmente. Seguinte. André Luiz, enfim, teve condições também de retornar à Terra, ao lar seguinte, né? Até a filha passou uma intuição como tocar o piano, terminar a música, a esposa sentiu a vibração dele, seguinte. Então, todo o amor dedicado ao próximo, serviço educativo
com a humanidade é degrau de ascensão. O que a gente precisa fazer para poder ascender? Simplesmente amar. Não é isso que Jesus nos ensinou? Qual o primeiro passo? Amar a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo como a nós mesmos. Então, é tão fácil amar ao próximo? Depende. Primeiro tem que aprender a se amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Aprenda a se amar, a se cuidar. Aí você vai ter condições de saber como era amar ao próximo. Pode de novo. Mais um aqui. Então, quando o véu da morte fechar os olhos dessa existência, continuaremos vivendo em outro plano em condições diversas. Resumo. Estaremos, no entanto, imbuídos nos mesmos defeitos, nas mesmas qualidades que nos movimentaram antes do trânsito da morte. A adaptação a essa nova realidade dependerá da forma como nós estivermos preparados para ela. Semeamos a partir de hoje a colheita de venturas ou de desditas do amanhã, que tem a escadaria, né, que nos leva ao infinito. Então, em nosso lar, palestra lá da nossa presidente veneranda, seguinte, e aí o nosso irmão Jacó, finalmente, né, vai conseguir a sua iluminação. Então, buscando acrescentar qualidade a boas obras, Jacó passou a visitar espíritos endurecidos e sofredores. Foi finalmente fazer aquilo para que ele já devia ter feito como médium na Terra. Por mais de 200 dias ouviu referências às suas antigas faltas, erros da mocidade, asperezas, promessas não cumpridas, proferidas por espíritos inimigos do bem. Ele vestiu a carapuça, olhou, trabalhou. É através do trabalho que a gente se melhora. É por isso que não quero se aposentar cedo. Ah, mas eu já tenho din-din. Ótimo, então venha trabalhar aqui com a gente. Vá fazer o bem. É a melhor maneira de você conseguir boluzona, os fluidos espirituais, para poder chegar lá e não ser um Jacó, não ser um André Luiz, ser um benfeitor. E finalmente ele orou, trabalhou e conseguiu a sua luz. Seguinte, o irmão Jacó foi. Então, as outras ilustrações foi pelo espírito Olívia Gonçalves, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Aqui. Então, queridos, passei aqui uns 10 minutinhos de tempo, mas eu acredito que, eu acho que valeu a pena a gente ver. Então, eu vou desejar a todos que, agora que os senhores estão mais esclarecidos, vamos amar um pouquinho mais a nós mesmos, vamos amar ao próximo, por quê? Aonde estaremos todos nós daqui a 50, 60, 70 anos? Alguns já vão estar até reencarnados de novo, talvez já esteja até reencarnado, mas com certeza a gente vai passar um bom tempinho lá dentro, lá em cima. E quando estivermos lá em cima, vamos aprender mais ainda. Esse é o ciclo, aprendizado constante, trabalho constante, e fazer o bem constantemente. E assim, a gente não vai precisar mais ser André e Jacó. A gente já vai poder aqui ser digno de ser chamado servo do Senhor. Obrigado. Serve de alerta